A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, com a Escola Bíblica Dominical que tem por tema: diante do caos iminente, Deus nos concede escape. O texto de referência vai estar no livro de Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 22, fala o seguinte: Israel e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, seus carros e cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas o tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Irmãos, eu vou fazer aqui uma passagem, uma breve leitura, um breve estudo sobre essa passagem, que traz justamente a saída do povo de Israel da terra do Egito. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, irmãos, é que Deus cuida de nós em meio à crise. O cuidado de Deus em meio à crise. Olha só, o povo sofrido e maltratado pelos egípcios irá clamar pelo socorro de Deus, que enviará um libertador e intercederá por eles. Deus, ele sempre envia alguém para nos socorrer, irmãos, em meio à crise. E nessa passagem, ele envia Moisés. Moisés, ele é enviado e escolhido de Deus para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Outro ponto importante, irmãos, chega de sofrimento. Deus resolve dar um basta no sofrimento na nação de Israel, que estava ali cativo, que estava sob o jugo de Faraó. Deus deu um basta àquele sofrimento. Outro ponto importante, irmão, é um fio de esperança. Por quê? Então o povo hebreu recebeu um fio de esperança quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-los de tamanho jugo. Um fio de esperança. Em meio a essa pandemia que a humanidade passa, há sempre um fio de esperança. O nosso fio de esperança, o meu e o seu, irmãos, daqueles que creem no Senhor Jesus, é justamente Ele a nossa esperança, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso fio de esperança. Outro ponto importante que eu queria aqui ressaltar com os irmãos é que Deus, ele vê o nosso sofrimento. Ele não está alheio, irmão, ao teu sofrimento, ao meu sofrimento, ao sofrimento daqueles que o buscam. Deus, ele contempla o nosso sofrimento. Um povo marcado pela dor era aquele povo da terra do Egito, aquele povo que estava ali na servidão. Mas é impressionante como o povo de Deus é perseguido. Satanás sempre levantará alguém para tentar nos parar. E Satanás levantou o Faraó para tentar impedir a saída do povo da terra do Egito. Só que, irmãos, quem governa é Deus, quem prevalece é Deus. Então não adianta Satanás querer levantar obstáculo na tua vida, irmãos. Confia no Senhor. Eu quero te dizer, meu querido, que mesmo o Faraó se levantando para tentar impedir, prevaleceu, foi a mão forte do nosso Deus para libertar o povo da terra do Egito. Outro ponto importante é: prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Porque afinal de contas, irmãos, nós temos que estar preparados para os planos do Senhor. Quem foi que fez plano para passar esse tempo todo? Já estamos com 3 meses de isolamento social, meu querido. Mas, no entanto, ninguém nunca imaginou que isso fosse chegar até nós. Então eu quero te dizer, temos que estar preparados, vigilantes para a volta do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos fala que nós não sabemos o momento em que o Senhor retornará para buscar a sua igreja. Então, irmãos, devemos estar preparados para viver o que o Senhor quer que nós possamos viver. Eu te digo, porque aquela saída de Israel do Egito já fazia parte do plano de Deus. Então, a volta do Senhor faz parte dos planos de Deus para a igreja. Então, que nós possamos estar preparados para esse momento tão glorioso que é a volta do Senhor Jesus. Outro ponto tão importante, irmão, é a hora de festejar. Mesmo que você, irmão, esteja passando pela maior dificuldade já enfrentada durante a sua vida, é nesse momento que nós temos que festejar o nome do Senhor Jesus, temos que glorificar a Deus, porque se nós glorificarmos a Deus nesse momento de caos, de pandemia, de dificuldade, de desemprego, de mortes, irmãos, é justamente nesse momento que Deus vai contemplar a fé e a confiança que nós temos nele. Eu sei que é difícil, porque pode ser que nós muitas vezes não tenhamos o que comer, como várias pessoas na humanidade estão enfrentando isso, irmãos. Mas
precisamos ter fé, precisamos mostrar aonde está a nossa confiança, que está em Deus. Outro ponto importante, meu querido, que eu queria destacar aqui contigo, é a hora de Deus agir. Sabe por quê, irmãos? Porque os desertos da vida são oportunidades que nos propiciam momentos de contemplação do sobrenatural de Deus. É justamente no deserto que nós vamos contemplar o sobrenatural de Deus. Porque quando o povo saiu da terra do Egito, que foi ali no deserto, ali aconteceu o sobrenatural de Deus. Já começa na passagem do mar e depois continua durante o deserto. Deus fazendo milagres, Deus operando sobrenatural. E é nesse momento de dificuldade, de aflição, que Deus opera o milagre, irmãos. Que Deus faz o sobrenatural dele em teu favor, em meu favor, em favor da igreja, em favor daqueles que o buscam. Porque a palavra de Deus diz que ele está atento para com aqueles que o buscam. Mas Deus, ele tem um momento, ele tem a hora de agir. Toda aquela circunstância foi levada até aquele momento em que o mar fica à direita e à esquerda como parede para que o povo de Israel passe. Por quê? Porque ali foi o momento que Deus escolheu para agir. Agir de que modo? Contemplando a saída da terra do Egito, justamente com o quê? Com a devastação do faraó, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Foi ali o momento em que o Senhor decidiu realmente exterminar faraó com seus carros e cavaleiros. Mas, continuando, nós temos mais um ponto, as dificuldades não apagam as promessas de Deus. O povo estava em meio de dificuldade, mas eles tinham uma promessa. Você tem uma promessa, nós temos uma promessa. Essa pandemia não vai impedir as promessas de Deus na nossa vida, irmão. Na tua vida, na minha vida. Porque o povo estava cativo e sofrendo, mas a promessa de Deus ia se cumprir, como se cumpriu na vida deles. Eles foram libertos daquele cativeiro. Outro ponto é que Deus tem o controle de tudo nas mãos. Deus, ele tem um controle, irmãos. Deus, ele sabe justamente o que acontece no mundo. Ele contempla o meu sofrimento, o teu sofrimento, o sofrimento de todos aqueles que o buscam. Assim, ele pode, irmãos, entrar com providência para mudar toda essa situação. Então, não vamos nos desesperar, porque é em meio ao caos que Deus faz acontecer para ser glorificado, porque estava em causa o povo de Israel. Então ele veio para ser glorificado e libertar o povo. Então eu quero te dizer, meu querido, guarda a palavra do Senhor, guarda a palavra dele, porque é fonte de vida. Eu queria encerrar essa pequena lição com a seguinte passagem. A história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, para a glória dele. Amém? Queria deixar essa palavra para a igreja.